muito bem. Espero que vocês estejam lendo, né? Fazendo de consciência própria, certo? Porque aí é um teste, né, para avaliar vocês, certo? Então, vocês devem estar lendo, certo? E respondendo com o que vocês sabem, tá bom? Ah, essa daqui eu sei, porque a tia falou na aula. Ah, essa daqui eu sei, porque tem no livro, certo? Eu espero que vocês estejam sempre fazendo esse ato de consciência, tá bom? Hoje, nossa aula de ciências, né? A segunda aula. Hoje nós temos a primeira aula hoje e a segunda na sexta-feira. Como vocês sabem, a gente tem apenas as duas primeiras aulas, né? Porque depois é para vocês fazerem o simulado. Mas as nossas duas aulas de ciências, como acontece sempre nas duas primeiras aulas, né? A gente sempre tem essa aula, certo? Então, a gente vai abrir o livro de ciências na página da atividade anterior para poder corrigir, certo? E depois do simulado tem outras duas aulas, né? Foi? Depois do simulado tem outras duas aulas? Não. Amanhã. Vitor não havia aqui dizendo no dia que o primeiro simulado, não, Vitor? Vamos lá. Página 104, né? Que foi a atividade da aula passada, certo? Para a gente poder corrigir. Vamos lá? Página 104. Quem estiver com o microfone ativado, por favor, desative, tá? Para não ficar falhando a minha voz e a minha imagem. Tá? Vamos lá. A 103 a gente corrigiu na aula passada, né? E hoje nós vamos para a 104 e a 105, que foi que eu passei para vocês fazerem, certo? Na página 104, vamos com a questão 8, certo? Leia a informação a seguir. A floresta amazônica e os rios voadores. Rios voadores, o que são? São massas de ar carregadas de umidade, né? Que são transportadas pelos ventos. Essas massas invisíveis influenciam as chuvas em diversas regiões do Brasil. Veja como os rios voadores se formam e o caminho que eles percorrem. 1. A floresta amazônica puxa a água que evapora do Oceano Atlântico. Essa água, mais tarde, cai como chuva na floresta. 2. A umidade é desenvolvida para a atmosfera, principalmente pela evaporação e transpiração das árvores nas florestas. E 3. Página 104. 3. O ar carregado de umidade, rios voadores, é transportado, livro de ciências, é transportado pelo vento para as outras regiões do continente, onde vão formar as chuvas, certo? O que essas massas de ar carregadas de umidade, levadas pelo vento, influenciam nas demais regiões? Converse com o seu professor e seus colegas e registre abaixo as conclusões. Então, eu tenho aqui uma sugestão de resposta, certo? Se vocês quiserem, eu posso até estar colocando no chat para vocês darem uma conferida. E quem não fez ou quem quiser corrigir, tá bom? Eu vou colocar no chat, é melhor, né? Então, eu vou ler e depois coloco lá. Os rios voadores são importantes porque interferem no clima da maior parte do território brasileiro, levando chuva que é de suma importância para a nossa vida, nosso bem-estar, irriga as lavouras, enche os rios e as represas que fornecem energia. Então, eu vou estar colocando essa resposta aqui no chat. Ela é uma resposta pessoal e não é pessoal. Por quê? Porque vocês têm que colocar tal qual parecido, né? Então, eu vou colocar aqui que fica melhor para vocês estarem dando uma conferida com a de vocês. Questão 8, tá?
Vou colocar aqui e vocês podem estar conferindo com a de vocês. Quem quiser colocar igual, pode colocar, não tem problema, tá? Os rios voadores são importantes porque interferem no clima da maior parte do território brasileiro. Vírgula, levando chuva que é de suma importância para nossa vida, vírgula, nosso bem-estar, vírgula, irriga as lavouras, vírgula, enche os rios e as represas. Que fornecem energia. Pronto, aí eu vou colocar para vocês aí no chat. Quem quiser estar copiando, pode copiar. Quem não quiser, só deixar igual, tá? Pronto. Na página 105, nós temos a questão 9. A propaganda foi elaborada para conscientizar a população da importância de economizar um recurso natural tão importante para os seres vivos. Veja a seguir. A água, a cada dia que passa, vem desaparecendo e sabemos que sem ela não há vida. Agora é com você. Crie uma propaganda de conscientização para o melhor uso da água do planeta. Não esqueça de escrever um slogan. O que é um slogan? Uma frasezinha de conscientização, tá bom? Vocês podem estar colocando aí essa frasezinha de conscientização no slogan de vocês, certo? Pronto, desse jeito aí, viu, Caio? Caio Adam. Ok? Pronto. Encerrando o conteúdo do ciclo da água, agora a gente fica com a classificação, né, e as utilidades da água na página 106, certo? Ok? Página O que é 100. um slogan? Oi? O que é um slogan? Um slogan é como se fosse um cartaz, certo? Você vai criar uma frase abaixo da imagem da propaganda que você iria fazer, certo? Pronto. Página 106. Vamos lá? Classificação e utilidades da água. Esse conteúdo, gente, ele é um pouquinho extenso, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Nós não vamos ler ele, a tia não vai explicar ele até o final. Eu vou dividir ele por partes, certo? Como vocês sabem, o nosso tempo, ele é um pouquinho curto, né? Nós já são 8h15. Daqui a pouco, praticamente, passa assim, ó, voando, né? Daqui a pouco já é 8h30.
E também porque tinha perdido 5 minutos, né, tia? Aham, verdade. Então, página 106, a tia vai explicar para vocês, né, a classificação e as utilidades da água, tá? E eu vou explicar para vocês até a página 108, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Hoje a tia vai colocar uma atividadezinha no caderno, tá? Quando for na próxima aula, a gente continua na página 109 e 110. Aí é onde serão feitas as atividades, tá bom? As atividades também vão ser feitas por parte, porque nós temos muita e para não sobrecarregar muito vocês, tá bom? A tia também entende todo mundo, certo? Não tem só essa para vocês fazerem, né? Então vamos lá. Classificação e utilidades da água. H2O potável. O que é isso, tia? Água potável. Por que que ele colocou H2O? Eu acho que vocês já até estudaram sobre isso. O H2O é a fórmula Ô, da tia, água, certo? tia, é Então, porque agora é a dois fórmula da... átomos de hidrogênio com um átomo. Eu não entendi. Pronto. Então, H2O, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, certo? Transforma-se a fórmula da água, certo? Então, H2O potável é aquela que está apta para o consumo humano, ou seja, ela passou, né, por uma estação de tratamento, certo? Então, quando a água ela é potável, ela é como é que diz? Ela está pronta para a gente poder beber, para a gente cozinhar, certo? Diversas substâncias são utilizadas para tornar a água potável, certo? Entre elas, o sulfato de alumínio, para a remoção por sedimentação de impurezas, e o gás cloro, para degradação de bactérias e outros micro-organismos de potencial patogênico. Então, quando a água ela é potável, ela está livre de micro-organismos, certo? Por quê? Porque ela é feito um tratamento para tirar as impurezas, certo? Para a gente poder consumir, certo? H2O fervida, ou seja, água fervida. Quando uma amostra de água ela é levada no aquecimento, ou seja, quando a gente coloca para aquecer, para ferver, né? O que pode ocorrer dentro de uma panela de alumínio, por exemplo, essa água atingir a temperatura próxima de 100 graus Celsius. Por quê? Porque ela vai se transformar no estado gasoso, né? Ela vai fazer toda aquela evaporação, certo? Vai ferver, vai ficar com 100 graus Celsius, porque vai ficar muito quente, né? Então, dessa forma, muitos organismos patogênicos que estão presentes nesta água, eles irão ser o quê? Degradados, né? Ele vai estará, então, apta para o consumo, né? Após o seu resfriamento. Ou seja, aquela água que vocês acham que não foi bem tratada, que vocês podem sentir algum odor, né? Vocês podem ver cor, tipo assim, porque vocês sabem que a água e o ar, eles têm que ser inodoro, insípido e incolor, né? Então, a água que ela tiver cor, que ela tiver cheiro e ela tiver sabor, não é uma água própria para a gente beber, certo? Para o nosso consumo. Então, quando a água ela é fervida, ela vai eliminar, vai degradar todos aqueles micro-organismos patogênicos que tem dentro daquela água. Verdade. Certo? Um dia eu Tia, assisti um programa de sobrevivência, tia, e eles estavam dentro de uma ilha. Aí eles encontraram um poço, só que a água estava ruim, aí eles ferveram a água e beberam. Uhum, pronto. ei, Então, tia. essa água, depois de fervida, certo? Oi. Ô, tia, quando eu vou tomar banho com água morna, minha mãe vai botar água dentro do balde. Aí a água, quando ela entra em contato com o balde, ela começa a evaporar. Porque o balde está frio e a água está quente. Exatamente. Por causa da temperatura dos dois tipos de água, né? Então, vamos lá.
H2O da chuva, ou seja, água da chuva. A água da chuva, gente, ela é naturalmente mais ácida do que as demais. Por quê? Porque ela possui o ácido carbônico, certo? Em sua composição. Ele é o quê? Ele é resultante da reação química entre o gás carbônico, né, que está presente na atmosfera, e a água líquida, ou seja, a gente viu anteriormente como é que forma o ciclo da água, né? O sol bate, né? Aí sobe aquelas partículazinhas que formam as nuvens, que é a água no estado gasoso, certo? Ali elas se sobrecarregam e caem em forma de chuva. Resumindo mais o ciclo da água. Então, ela pega todo, né, aquele gás carbônico que tem no ar, certo? Que tem na atmosfera. Então, a água da chuva, ela é resultante dessa reação química, certo? Ela não contém o gás cloro, certo? Que a torna muito importante para a agricultura. Essa água da chuva, ela não contém o gás cloro. Às vezes, até a gente vê as pessoas, depois de ter dado uma chuva bem grande, as pessoas aguando as plantas. Mas por quê? Porque a chuva, ela não tem o gás cloro que é necessário, né, para a agricultura, certo? Então, a H2O termal, que é a água termal, certo? É uma água mineral que apresenta temperatura superior à temperatura do ambiente. Ou seja, aquela água termal, só a gente falar termal, a gente já imagina que ela seja quente, né? Então, assim, ela tem uma temperatura superior do ambiente. O ambiente pode estar frio e ela pode estar quente, certo? Ela possui uma ação medicinal, né, devido às substâncias minerais e gasosas que são desenvolvidas nela, certo? Então, quando a gente já fala gasosa, já sabe que ela já é um pouquinho fora do ambiente que a gente, né, está vivendo, certo? Tia, Oi. um dia eu tava assistindo TV, aí os caras estavam lá no meio da Amazônia, atrás de um canto que o pessoal dizia que tinha água quente. Aí quando eles chegaram lá, que eles foram medir a água passava dos 80 graus Celsius. Pois é, exatamente. Então, vamos lá. Página 107, continuando aí com a H2O poluída, que é o quê? A água poluída. A gente vê muito, né? Muitas poluições, certo? Então, a água poluída é aquela que sofreu alteração, né, em suas características físicas e químicas. Ele não é nem física e nem química, é as duas, certo? Ela é a água suja ou contaminada, porque sabemos que uma água poluída já diz tudo, né? Tem poluição nela, tem contaminação, tem micro-organismos, certo? Então, isto é o que ela tem o quê? Impurezas, micróbios, vírus, bactérias e etc, né? Sendo imprópria para o consumo, ou seja, essa água, automaticamente a gente já sabe que não podemos consumi-la, não é isso? A H2O alcalina, que é a água alcalina, ela é aquela que ela tem um pH superior a 7, né? Por que, gente? Por que ele diz isso? Porque ela possui um teor de cloro e flúor extremamente reduzido, ou seja, não respectivamente a água que a gente utiliza aqui, que é a água da Cagés, né? Ela tem um pH inferior a 7, certo? Então, ele não possui, né, um teor de cloro e flúor extremamente reduzido. Não possui metais pesados e compostos orgânicos indesejáveis. H2O mineral. Oi. O que é pH? O pH é tipo um processo de, digamos, deixa eu procurar aqui uma palavra mais específica para dizer para vocês. É uma substância que contém na água, certo? Que não tem teor de cloro, ou seja, não tem muito cloro e não tem muito flúor, certo? Ele é reduzido por conta desse tipo de tratamento. Vamos lá. A H2O mineral, que é a água mineral, certo? A gente já escuta muito falar dessa água mineral. Gente, eu estou indo um pouquinho rápido, porque o nosso tempo é curto, vocês sabem, tá? Mas quando for na próxima aula, a gente volta revisando isso aqui,
tá? Para poder vocês entenderem melhor. Então, a água mineral, ela é aquela que é obtida naturalmente das fontes minerais, né? E elas são engarrafadas para o consumo humano. Ou seja, essa água que a gente compra nos garrafões para a gente poder beber, elas são conhecidas como água mineral, certo? Porque elas passam por todo um processo de tratamento para chegar até as nossas casas, tá bom? No caso da água mineral com gás, porque tem aquela água com gás, certo? A indústria injeta o gás carbônico na água líquida, certo? Que irá dissolver esse gás sob a pressão e mantê-lo engarrafado, certo? A água Bom mineral. dia! Só um instantinho, deixa eu só te terminar aqui, amor, que o nosso tempo já está quase acabando, tá bom? A água mineral com gás, ela contém uma maior quantidade de sais minerais desenvolvidos. Até então, que quando a gente vai abrir a garrafinha de água com gás, parece assim que a gente está abrindo um refrigerante, ele faz aquele mesmo barulhinho de pressão, certo? Que torna o quê? Ela imprópria para o consumo como única fonte de água. Como eu falei para vocês, a água que a gente bebe para saciar a nossa sede, ela tem que ser incolor, inodora e insípida. Ou seja, não pode ter cor, nem sabor e nem cheiro, certo? E a água com gás, ela tem um saborzinho específico, certo? H2O destilada ou deionizada. Ela é a única que pode ser chamada de água pura. Por quê? Porque ela é obtida por meio de destiladores, ou seja, ela, quando ela se torna destilada, ela passa por um processo de destilação, certo? Ela é utilizada em laboratórios de química, certo? Para pesquisas analíticas de natureza, tanto qualitativa como quantitativa. Ou seja, quando você pega dois tipos de água, certo? Uma água suja e uma água limpa. Você vai ter que usar um laboratório de química para saber como é que está sendo feito aquele processo daquela água. Você vai ter que usar água destilada, porque ela é pura, certo? Ela é O que é destilada? totalmente. Só um instantinho, amor. A tia está terminando aqui, tá? Ela é totalmente imprópria para o consumo humano. Por quê? Porque ela retém, né, do organismo os sais minerais importantes e os elimina através da urina, certo? Então, a água destilada não deve ser utilizada por nós, né, seres humanos, certo? Na página 108, a gente tem aqui que a água, além de ser um líquido indispensável à vida, a gente pode utilizar, né, nas diversas atividades, como em casa, para cozinhar, para lavar as mãos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente tem que ter aquele momento de higienização, não só com álcool, né? Porque antes de você passar o álcool, você tem que lavar as mãos, certo? Nas indústrias, né? Para produzir bebidas, produzir perfumes. Aqui ele deu só é, alguns, algumas atividades, certo? Que são indispensáveis. Mas que a gente sabe que existem várias outras que a água que a gente necessita, né? Nós vimos até sobre a energia. Nós temos a energia hidrelétrica, que ela é obtida através de quê? Da força da água, né? Então, é usada pela navegação para transportar pessoas e mercadorias em rios, mares e oceanos e atividades de lazer. Também a água gera ainda energia elétrica produzida nas usinas hidrelétricas, foi o que eu falei para vocês agora, né? As usinas hidrelétricas, elas têm, elas precisam da força da água para ser obtida, né? Entendido? O Eldairto, eu acho que ou era o Eldairto ou era o Hudson que queria falar, certo? Nós temos 1 minuto para poder terminar, certo? Eu ia perguntar o que é destilada. Água destilada é aquela água pura que ela foi feita, sofreu um processo de destilação e que ela não tem nenhum produto químico, né? Que ela é utilizada nos laboratórios químicos, mas ela precisa ser totalmente pura, certo? Porque ela foi destilada, tá bom? Ela é pura de tudo. Tia, Oi. sobre um verme? Hã? Um verme? Eu não É, entendi. é porque eu ouvi que se
um verme morrer e alguém tiver contato com ele, ele pode virar tipo um suicida, vamos supor. Vamos Uhum. quase É. que um. Só conferindo aqui no chat se tem mais alguma coisa, tá? Pronto. Então, assim, vou colocar a atividade lá no Google Sala de Aula. Vocês não precisam fazer agora, tá? É só apenas duas questãozinhas. Eu nem vou, como eu falei para vocês, eu nem vou esticar muito, não. Por quê? Porque vocês têm o simulado para fazer, né? Precisam estar lendo, é só mesmo a questão de rotina, certo? Então, eu vou colocar lá. Vocês agora vão ter o tempo para fazer o simulado. A atividade vocês podem fazer mais tarde, certo? Pessoal, é para sexta-feira, tá bom? Tá. Então, ó, beijo, tchau para vocês, boa sorte, tá bom? Leiam atentamente as questões para poder responder, tá? Tchau, amor. Tchau. Tchau. Eu já vou ter também. Tchau. E o Hudson? Tchau, gente, eu vou fazer meu simulado. Oi, tia. Fui. Oxe, por que quase todo mundo saiu da reunião? Só tem 8 pessoas aqui.